Olá, alunos. Sou o professor Luiz Palocci, responsável pela disciplina de Noções de Gestão Financeira e Comércio Exterior no Agronegócio. Estou aqui para falarmos da atividade fórum. Nesta atividade fórum, eu trago alguns dados relevantes sobre as exportações do complexo da soja no Brasil. Então, eu ressalto, por exemplo, que a partir de dados aqui da cadeia de soja e de biodiesel, do CPEA, né, do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada e da Associação Brasileira de Indústrias de Óleos Vegetais, que é a BIOV, e a partir desse relatório eu trago essas informações que demonstram a relevância do setor para as exportações do agronegócio brasileiro. Então, só em 2023 representaram 40,39% das exportações totais do agronegócio brasileiro. Então, quase metade aí das exportações brasileiras do agronegócio são do complexo da soja, envolvendo aí farelo, soja in natura, óleo de soja, enfim, e outros produtos que têm uma participação menor. Só que existem algumas variáveis aqui que demonstram que esse crescimento ele foi mais em virtude do volume embarcado do que dos preços. Porque os preços caíram 11,52%, enquanto que o volume aumentou bastante, 24,59%. Por isso que o valor total exportado acabou aumentando. Mas foi mais em virtude da elevação na quantidade do que por causa do preço, já que os preços caíram. Tá? E demonstram também a importância da China para essas exportações. Então, só a China adquiriu 58,26% de todas essas exportações, então bem mais do que a metade é só para a China, o que demonstra também uma dependência, né, do setor e de todo o agronegócio brasileiro em relação à economia chinesa. E daí eu apresento aqui, né, a fonte, que é justamente o relatório, e peço para que vocês analisem esse relatório. Então, a partir do exposto e considerando então esse relatório, o que eu peço? Para que vocês discutam quais foram os principais fatores que contribuíram para o aumento substancial das exportações da cadeia de soja e do biodiesel em 2023, ou seja, o que está por trás dessa maior elevação no volume embarcado e nessa queda nos preços, né? O que aconteceu por trás disso que fez com que a cadeia produtiva da soja tivesse uma elevação significativa. Tá? Então vocês podem acessar este relatório por meio do link, né? Então esse link aqui vai levar diretamente para o relatório já em PDF, como está demonstrado aqui. Então nós temos o relatório do CPEA e da BIOV sobre o quarto trimestre de 2023, demonstrando todo o comportamento, né, ao longo do ano de 2023, que é justamente sobre a cadeia da soja e do biodiesel. Então tem dados aqui do PIB, de empregos e de comércio exterior. O nosso foco aqui é olhar justamente para o comércio exterior. É sim um relatório extenso, né? Então tem 46 páginas. Obviamente que para executar a atividade não é necessário que vocês leiam todas essas 46 páginas, mas é importante, né? Uma fonte interessante, já fica inclusive a dica para sempre que quiser buscar fontes de informações. Então, por exemplo, buscar o CPEA, a BIOV, se te interessa a análise da cadeia produtiva da soja, por exemplo, que são dados bastante relevantes. Indo lá para a página 28 do nosso relatório, nós conseguimos identificar isso. Então, leiam a partir aqui do item 3, né, página 28. Então, entre a página 28 e a página 30, nós teremos as informações relevantes. Então, óbvio que eu destaquei aqui os pontos cruciais para discussão na atividade fórum, mas é importante que vocês leiam todo pelo menos esse trecho aqui, que vale a pena, né, para compreender o que aconteceu ao longo do ano de 2023, que fez com que essa cadeia produtiva tivesse esse comportamento. Inclusive que nós temos dados de anos anteriores e demonstra que justamente a partir de 2020 a gente tem uma retomada no crescimento significativo dessas exportações, que ressalta também a crescente importância desse setor para o agronegócio brasileiro. E daí aqui, logo depois desse gráfico,
nós temos, né, da figura 8 aqui, nós temos justamente essa discussão do que aconteceu por trás. Então, por exemplo, a crescente demanda de produtos agrícolas, especialmente da China, então teve uma elevação mundial no consumo desses bens, né, no consumo especificamente de soja e dos produtos do complexo da soja, que consideram outros, né? Obviamente que os mais importantes aqui vão ser soja, óleo de soja, mas temos também o farelo, né? Mas temos também o biodiesel, o glicerol e a proteína de soja, que quase nem aparecem aqui no gráfico, justamente porque tem uma participação muito menor. Os principais vão ser soja e farelo de soja, o que é uma pena, na verdade, se a gente pensa também em termos de o tipo de produto que a gente está exportando, né? Porque a gente está exportando produto que não tem um processamento. Então, se fosse óleo de soja, talvez fosse melhor, porque a gente processou soja internamente e conseguiu gerar mais emprego e renda internamente, né? Então, a gente acaba exportando mais produtos básicos, o que é um problema, mas, enfim, é o que a gente tem no momento. Então, o que aconteceu? Então, teve uma retomada, uma crescente demanda internacional e principalmente da China. A China, que lá em 2018 teve um problema com o rebanho de suínos deles, que foi em relação à peste suína africana. E isso acabou prejudicando bastante a produção, obviamente, de suínos. Como se utiliza muita soja para a produção de ração para os suínos, isso acabou impactando o consumo de soja pela China. Com a retomada dos rebanhos para períodos superiores ou já parecidos com o que tinha antes dessa peste suína, a China voltou a consumir um volume alto de soja e isso beneficiou, né? E justamente como a gente viu lá no enunciado do nosso fórum, a China ela representa quase 60% do consumo. Então, se algo afeta o consumo chinês de soja, afeta, obviamente, as exportações de soja brasileiras. Só que como retomou, então isso influenciou positivamente em termos de volume. Além disso, nós tivemos uma quebra na safra da Argentina, justamente por causa de condições climáticas lá na Argentina. E a Argentina, que é o nosso principal concorrente na produção de soja, né, na exportação de soja. Então, essa quebra de safra prejudicou a China em termos de capacidade de exportação, o que acabou beneficiando o Brasil também. E aqui tem justamente toda a discussão, né, do que aconteceu lá na China e o que isso impactou, né, fora todo o problema econômico vivenciado pela Argentina, né, e fora todo o problema econômico que a Argentina vivencia. Além disso, nós tivemos também a questão da competitividade nos preços brasileiros. Então, o preço do produto acabou caindo, principalmente por causa do recorde de safra, né, brasileiro, e não só no Brasil, mas também teve um aumento na produção mundial de soja, o que acabou reduzindo esses preços e melhorando a competitividade, né? Os produtos brasileiros acabaram ficando mais baratos. Então, também temos a competitividade no mercado internacional e condições climáticas favoráveis que fizeram com que o Brasil tivesse aí uma das maiores safras de soja, que acabou beneficiando essas exportações. Talvez não em termos de preço, mas sim de volume exportado e também de valor total exportado. Tá bem? Então, o que eu espero é justamente a apresentação dessas variáveis, né? Dessas explicações. Então, aqui a gente vai até a página 30, necessariamente, a gente tem essas principais informações. Depois são trazidos alguns dados aqui que também são relevantes. Então, fica a dica para que vocês leiam e aonde encontrar as respostas, né? Onde buscar mais claramente essas respostas para discussão, né, no fórum, tá bem? Então, agradeço a atenção de todos, espero ter contribuído aí para sanar algumas dúvidas e nos vemos nas nossas aulas.